Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a segunda lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Débora, a quarta juíza de Israel. E o texto para a leitura em classe está no livro de Juízes, capítulo 4, do verso 1 ao 21, e os tópicos que nós vamos abordar são eles. Primeiro, liderança eficaz. Segundo, liderando a vitória. E terceiro, liderando com gratidão. E os objetivos deste comentário são os seguintes. Primeiro, cooperar com o reino de Deus. Segundo, assumir responsabilidades na igreja de Jesus. E em terceiro, servir primeiro aos propósitos de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 4 e 5 do livro de Juízes, porque somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Portanto, tira um tempo e lê Juízes capítulo 4 e capítulo 5. E para você que já é inscrito no canal, quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade que nos dá. Para você que ainda não é inscrito, se quiser fazer isso agora, se inscrevendo, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas venhamos alcançar para o reino de Deus, seja muito bem-vindo ao canal. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também fica à vontade. Deus te abençoe. Nós vamos ao comentário de hoje, falando sobre Débora, a quarta juíza de Israel. Na introdução do comentário, o escritor diz que Israel vivera 80 anos de paz sobre a liderança de Eude. Mas após a morte de Eude, o povo volta a pecar, e o Senhor os entregou 20 anos na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou sobre Azor. E esse momento de 20 anos que Israel viveu, novamente eles voltam a buscar a Deus, a clamar a Deus por misericórdia, e como Deus é misericordioso e bondoso, atendeu novamente o clamor do seu povo e levantou Débora e Baraque para libertar Israel das mãos de Jabim, rei de Canaã. Segundo o texto, Débora está entre as mulheres notáveis da história. A sua história mostra que ela não era sedenta por poder. Ela queria servir a Deus e ajudar o seu povo. Esse era o objetivo de Débora. A sua área de atuação é na região central-norte da terra de Canaã. Possivelmente, Débora pertencia à tribo de Issacar ou à tribo de Efraim. Tudo indica que a sua autoridade como juíza, ela ultrapassa as fronteiras da sua tribo. Local onde atuava estava em Ramá e Betel, na tribo de Efraim. Por isso que, possivelmente, ela pertencesse à tribo de Issacar ou à tribo de Efraim. Jabim, que é o rei que nós vamos comentar, rei de Canaã, que reinava sobre Azor. A cidade de Azor estava, então, entre as tribos de Issacar, as tribos de Zebulon, de Azé, de Naftali, de Dan e de Manassés. E se Débora pertencia à tribo de Efraim, mas a tribo de Efraim ainda é envolvido aqui, próximo de onde esse rei Jabim reinava. Portanto, nós vamos perceber à luz do comentário aqui que Débora, ela atinge não somente a popularidade na sua região, mas outras tribos também reconhecem o trabalho de Débora como uma mulher de Deus, uma pessoa que vem para ajudar o povo de Israel, que vivia durante 20 anos na opressão desse rei chamado Jabim. Liderança eficaz é o primeiro tópico que nós estamos comentando. E já começamos dizendo que a vida de Débora nos desafia de várias maneiras. Pelo menos eu vou mostrar 4 pontos para você que somos desafiados pela vida dessa juíza chamada Débora. Primeiro, seu exemplo de liderança nos lembra da necessidade de estarmos disponíveis para Deus e para o próximo. Esse é o primeiro exemplo. Segundo, ainda encoraja-nos a dedicarmos os nossos esforços àquilo que podemos fazer, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos fazer.
Terceiro ensinamento: incentiva-nos a buscar a sabedoria de Deus no exercício da liderança. Por mais que sejamos líderes e consideremos-nos capazes da atuação onde estamos atuando, mas devemos sempre lembrar de que precisamos de sabedoria de Deus, direção de Deus, para que possamos fazer um bom trabalho. E em quarto lugar, a vida de Débora demonstra o quanto uma pessoa pode realizar quando é sensível à vontade de Deus e toma suas decisões baseadas nesta vontade. É o exemplo também que nós temos de Débora. Por mais que a gente tenha as qualificações, precisamos ter a direção de Deus. E quando somos sensíveis à vontade de Deus, podemos ter certeza que as nossas realizações serão muito maiores, muito melhores, muito mais proveitosas quando seguimos essa determinação de Deus. Vamos falar um pouco agora de Débora como mulher. Segundo o texto sagrado no livro de Gênesis, capítulo de número 2, no verso 18, o escritor diz que a mulher foi criada para ser companheira e auxiliadora do marido. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 1, diz a Bíblia que a mulher é a coluna do seu lar, a coluna da sua casa. E o escritor diz que uma sociedade só é forte se o lar for bem estruturado. E, para isso, são necessários mulheres cientes do padrão estabelecido por Deus para elas. Ou seja, ele deixa uma conclusão de que a sociedade em que vivemos depende de mulheres fortes que estejam aptas a obedecer às instruções de Deus, da forma como Deus as instruiu, para que elas instruam a sua família e assim tenham uma sociedade forte, uma sociedade saudável. Sem uma mulher capaz de estruturar a sua casa, toda a sociedade será então um desastre. E o escritor ainda diz mais, que Débora, sabendo de tudo isso, ela não foi negligente quanto às suas responsabilidades sociais, como mulher e como esposa. O texto ainda diz que ela nunca permitiu que as suas atividades domésticas, as suas atividades do lar, elas atrapalhassem o seu ministério, aquilo que Deus tinha confiado a ela como ministério de cuidar da obra de Deus e também de cuidar do seu próximo, além daqueles da sua casa. O texto ainda diz que sua história mostra que Deus pode realizar grandes coisas por intermédio de pessoas que estejam dispostas a permitir que Ele as guie. Esse é um grande exemplo de Débora como mulher. Agora o texto fala, no segundo subtópico da liderança eficaz, Débora como juíza. Está no versículo de número 5 do capítulo 4 do livro de Juízes. O texto diz que ela tinha o lugar da sua atuação era em Ramá e Betel, mais ou menos entre esses dois lugares que ficavam nas montanhas de Efraim. O texto diz que é uma das mulheres que mais se destaca na sua época. Chegou a essa posição durante o tempo em que os israelitas novamente ignoravam a lei de Deus e viviam sob o domínio opressor de Jabim, o rei de Canaã, que reinava na cidade de Azor. Então é nesse período que ela se levanta. Juízes capítulo 4, verso 1 e verso 2. Os dons de liderança de Débora conquistaram o respeito tanto de homens quanto de mulheres. Ela tem um dom de Deus de liderar e esse dom vai conquistando tantas mulheres que com certeza admiravam a sua atitude, a sua liderança, mas também não é admirada só pelas mulheres. Os homens também o admiram. De maneira que Baraque, comandante militar das tribos do norte de Israel, ele buscou ajuda em Débora para desenvolver o seu papel como comandante. E segundo o texto, Baraque, o comandante militar das tribos do norte de Israel, buscou ajuda de Débora e recusou-se a participar da batalha se a juíza estivesse ausente. Tal era a confiança e o respeito que as pessoas tinham em Débora, na sua liderança, no seu ministério, no dom que ela tinha de liderar com as pessoas, que até o comandante das tropas diz assim, olha, eu vou à batalha, mas eu preciso que a senhora vá. Se a senhora não for, eu também não irei. Débora como profetiza. Depois da morte de Eudes, como falamos para você, que o povo de Israel viveu
sobre aqueles 80 anos de paz, depois volta a viver sobre o regime de opressão do Jabim, rei de Canaã. O texto diz que Débora, certo dia, ela enviou uma mensagem divina a Baraque, ordenando que ele reunisse no Monte Tabor 10.000 soldados das tribos de Naftali e Zebulon, pois o Senhor atrairia Sísera, comandante de Jabim, e seu exército para o rio Quizon, e ali os entregaria nas suas mãos. Ou seja, esse mesmo rei que está oprimindo Israel por 20 anos, Débora está dando uma palavra profética a Baraque, comandante das tribos do norte de Israel, dizendo: olha, o Senhor vai entregar, faça um ajuntamento de 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. A cidade de Azor, aonde reina Jabim, está entre essas duas tribos. Então, Débora profetiza dizendo: reúne 10.000 homens dessas duas tribos, 5.000 da tua tribo aí e mais 5 da outra tribo aí que está mais próximo. Por isso a gente tem a entender de que a atuação de Débora não se limitava somente à sua tribo, ou seja, somente à tribo de Issacar ou de Efraim, conforme ela pertencesse, mas ela tinha um poder de atuação em um número maior. Se formos analisar à luz do comentário, é possível que ela tivesse um poder de atuação em mais de 50% das tribos de Israel. E ela profetiza isso, e segundo o texto diz que Baraque atendeu sim, acreditou na profecia, era uma mulher de respeito, tinha dom de liderança, conhecida pelas pessoas, lá onde ela atendia, entre Ramá e Betel, as pessoas vinham a ela a juízo para contar e ela orar e dar a resposta de Deus ou julgar segundo o que Deus estava mandando ela fazer. E Baraque, então, atende o seu pedido. Mas só tem uma coisa que diz o texto, que Baraque concordou, está no livro de Juízes, capítulo 4, verso 6 e verso 7, Baraque concordou, porém com a condição de que Débora o acompanhasse. E aí Débora novamente tem uma outra profecia para Baraque. Qual é ela? Débora consentiu, mas informou que o prêmio da vitória, a morte de Sísera, comandante do rei Jabim, não seria dado esse título a Baraque, mas seria dado a uma mulher, transferido esse título para uma mulher. É possível que Baraque talvez até pensasse que Débora estava se referindo a ela própria. Segundo o comentário, meus irmãos, os líderes sábios, eles são raros. O escritor diz que eles realizam grandes coisas, mas não sozinhos, porque sabem como envolver as pessoas em torno de um propósito e aproveitar o potencial dos que seguem a sua liderança para alcançá-lo. Não precisam se envolver diretamente em cada detalhe, pois sabem inspirar e delegar tarefas às pessoas certas. Então é isso que Débora faz. Ela sabe que sozinha não consegue fazer, mas vai delegar a pessoa certa e dar cobertura espiritual, cobertura moral, para que a pessoa faça a coisa certa e a vitória venha plena e, lógico, o resultado seja positivo tanto para aquele comandante que está executando, quanto para ela como juíza que está ali numa forma de general, dando todas as ordens. Agora nós vamos para o segundo tópico, falando sobre liderando a vitória. Nesse ponto do comentário, o escritor diz que o mais elevado chamado de um líder é ajudar outros líderes a atingirem o seu potencial. Ou seja, esse é o mais elevado chamado de um líder, quando ele se preocupa de ajudar os seus liderados a atingirem o potencial que cada um tem. Isso é importante, porque muitas vezes existem líderes que não permitem que os seus liderados tenham um potencial e principalmente se ele perceber que o seu liderado, o seu sublíder que está ali, está crescendo um pouco mais, talvez chegando numa liderança
semelhante a ele, no espírito de liderança, semelhante ao seu líder, esse líder já começa a dizer, não, esse cara não pode ficar aqui, tem que tirar ele do meio. Quantos testemunhos nós ouvimos disso? De pessoas que às vezes abrem a boca e dizem, tira-se fulano de perto de ti, porque senão ele vai passar a perna em ti. Na verdade, o que nós observamos aqui, que quando há uma confiança, um verdadeiro líder, ele tem prazer de ver que um outro líder se levante também e alcance os seus objetivos. Os verdadeiros líderes não consideram a si mesmo como insubstituíveis, nem suprimem o potencial de seus liderados. É isso que acontece com Débora. Ela é uma líder por excelência, líder nata, podemos dizer assim, mas ela sabe que ela não é insubstituível e que ela não oprime o potencial dos seus liderados. Cresçam, vão avançando, vão crescendo, vão vivendo, né? Débora tem esse espírito. No primeiro subtópico de liderando a vitória, mobilizando um exército, Baraque então convocou a Zebulon e a Naftali. Lembra mais uma vez que Naftali é a tribo de Baraque, que Baraque pertence. Mas a tribo de Zebulon parece que não tem nada a ver com a história, né? Mas na verdade estão todos sendo oprimidos por Jabim. Baraque chega na sua tribo, com certeza ele tinha mais facilidade. Mas a tribo de Zebulon, talvez se fosse hoje, né, irmãos? Alguém diria, vou nada, eu vou fazer nome de Baraque coisa nenhuma, ele quer ser, então ele se vira aí. Mas não, segundo o texto diz que essas pessoas foram voluntárias. Por que essa voluntariedade? Por causa da credibilidade que Débora passava a essas pessoas. Débora como juíza, como profetisa, como mulher, alcançaram o respeito das mulheres e de todos os homens, de maneira que uma palavra de ordem de Débora, uma palavra profética de Débora, todo Israel acreditava. E quando ela diz, escolhe 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon, então todos os habitantes, ou todos os homens de guerra, era mais quem queria ir, porque queria ser o voluntário, queria participar daquele momento, trazer a vitória, porque já era uma vitória certa. Deus estava com ele, a profetisa estava dizendo, o Senhor vai entregar na vossa mão. Então, ele consegue fazer isso com essa facilidade por causa da credibilidade que Débora passava para todos. Débora foi responsável por liderar o povo na batalha. Mais que isso, ela os influenciou a viver por Deus e para Deus. Isso era o que Débora fazia, olha, vocês devam fazer por Deus e para Deus. Débora não estava nem preocupada de que alguém pensasse que ela estava querendo se promover. Ela já tinha a credibilidade do povo. O que ela queria agora era dizer assim, olha, façam isso por Deus e para Deus. É Deus que precisa, é Deus que quer a vitória do seu povo. Ela também era profetisa e seu principal papel foi encorajar o povo a obedecer a Deus. Aqueles que lideram não devem esquecer da condição espiritual dos liderados. É isso que Débora faz, ela não esquece. Ela está orando, ela está intercedendo, ela está acreditando, ela está dando força, dando cobertura espiritual. Isso faz me lembrar de Moisés no capítulo de número 31 de Deuteronômio, no verso 6, que o escritor também cita para nós, quando Moisés nomeia Josué, o seu sucessor, e Moisés sabendo de que a bronca era alta que Josué ia encontrar ao chegar na terra de Canaã para expulsar os moradores e entregar a terra ao povo, ele sabia que a coisa não ia ser fácil. Mas sabe o que ele diz? Nesse verso de número 6, ele diz o seguinte, esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Creiam nisso. É mais ou menos, esta é a palavra, é o incentivo de Débora para Baraque e para aqueles 10.000 homens que estão caminhando em direção à vitória contra Jabim. Então, observando esse comentário, diante desta perspectiva, o sucesso se apresenta apenas como uma consequência, jamais como um fim a ser perseguido. Sucesso se alcança consequência de obediência, de fidelidade e de retidão a Deus. Também, no segundo subtópico, o escritor fala de lutando contra inimigos. Capítulo 4, verso 15. E o Senhor os derrotou a Cícera. O escritor diz que ter o Senhor como nosso aliado na batalha faz uma grande diferença.
Baraque está com 10.000 homens. Jabim, através do seu general Sísera, ele tem lá 900 carros de ferro. Com certeza, saindo na vantagem. 900 carros contra 10.000 homens, com certeza os carros teriam muito mais vantagem. A única diferença é que Jabim não tem a presença de Deus. Sísera não tem a presença de Deus com eles, mas Baraque tem a presença de Deus guiando esses 10.000 homens. E aí faz lembrar lá do Êxodo, capítulo 14, verso 14, o escritor também coloca para nós, quando Moisés está acuado na beira do Mar Vermelho, Israel criticando e murmurando e dizendo, melhor a gente estar lá no Egito, porque lá no Egito a gente ia morrer lá, mas pelo menos era enterrado lá mesmo, não ficava jogado no deserto. Você trouxe a gente para a beira desse deserto e agora estamos aqui na beira do mar e o exército vindo todo contra nós. Que será de nós? Moisés calmamente diz assim, o Senhor, vosso Deus, pelejará por vós e vós calareis. É mais ou menos Moisés dizendo assim, vocês vão ter que se calar, vocês vão ter que engolir o que vocês estão falando, porque não sou eu que estou lidando com vocês, é o Senhor dos exércitos, é Ele que me deu a ordem, é Ele que está dando a ordem, então vocês vão se calar diante dessa blasfêmia que vocês estão fazendo. Queridos, é isso aqui que nós podemos perceber nesses 10.000 homens. A presença de Deus ia fazer a grande diferença que Sísera não tinha no seu exército. E o comentarista ainda diz mais. Quando os seguidores crescem na apreciação e confiança de um líder, passam a segui-los porque assim desejam. Pessoas buscavam Débora pela sua influência e não pela imposição. Então eles iam crescendo, essa liderança de Débora, porque eles queriam, porque eles estavam sendo influenciados. Não porque ela colocava uma imposição para que alguém o seguisse, mas porque a sua posição, a sua forma como ela tratava, influenciava as pessoas que gostariam de estar perto. A verdadeira liderança ocorre na liberdade, era isso que acontecia com Débora. Terceiro subtópico fala de dividindo o protagonismo. O que é isso? É que quando Baraque, com esses 10.000 homens, e tem o confronto com Sísera, e diz a palavra de Deus que o Senhor pelejando por Baraque, os homens de Baraque levaram vantagem contra os carros de Sísera, e foram abatendo as pessoas, e daqui a pouco o próprio Sísera, comandante do exército de Jabim, ele foge do seu carro a pé. E ele foge a pé e vai entrar na casa de uma senhora por nome Jael, mulher de Eber, que pertenciam à tribo de Queneus. Escuta uma coisa, esta mulher não pertencia às tribos de Israel. E não era comum um homem entrar na tenda de uma mulher. Mas Sísera, se vendo acuado, vendo de que tinha perdido a batalha, que os seus homens estavam sendo eliminados, ele vê que ele também vai ser eliminado. E agora ele tem uma ideia, pelo menos eu preciso me salvar, já que o exército não vai ser salvo. E ele entra na tenda dessa mulher. Só que o texto diz que esta mulher que pertencia aos queneus, os queneus, meus irmãos, era um povo que tinha um pacto com Abraão muito antes mesmo do Egito. Muito antes deles ser escravo, de Israel ser escravo no Egito. Quando Abraão ficou viúvo de sua mulher Sara, e ele casou com uma mulher chamada Quetura, que pertencia então à tribo dos queneus. Esse Abraão gerou com essa mulher alguns filhos, entre eles gerou Midian, que Midian depois vieram a habitar na península do Sinai, e que recebeu também o nome daquele lugar como Midian. É lá em Midian que Moisés, quando foge do Egito, vem para Midian, e lá ele então encontra aquele pastor de Midian chamado Jetro, pastor de ovelha, que recebe Moisés, cuida de Moisés, e Moisés se torna genro do sacerdote de Midian. Então essa aliança já vem de lá de trás, de muito tempo. E é na tenda desta mulher que Sísera entra. O texto diz que o seu esposo, possivelmente, ele teria um acordo diplomático com Jabim, mesmo sabendo que tem uma aliança eterna aqui com Israel.
Pode ver que no texto, no livro lá de Josué, no capítulo 10, no capítulo 3, no verso 10, quando o Senhor ordena a expulsão dos moradores da terra de Canaã, ele pede para expulsar os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus, mas ele não pede para expulsar os quenezeus. Por quê? Porque os quenezeus tinham uma aliança com Deus, os queneus. E é exatamente nessa tribo, esta mulher pertence a essa tribo, e quando Cícera entra na sua tenda, ela faz uma avaliação. Bom, nós temos um acordo diplomático aqui com Jabim, rei de Azor. Mas nós temos uma aliança perpétua com Israel. Além de tudo, Israel é povo de Deus, é vencedor. Eu vou preferir ficar do lado de Israel. E sabe o que ela faz? Ela recebe Cícera e cuidadosamente ela vem com a estaca da sua tenda, com o seu martelo e crava Cícera ali naquele lugar, matando aquele general. E leva agora a notícia a Baraque e a Débora. E quando ela leva essa notícia, diz o texto que Baraque e Débora enaltece a Jael em seu cântico. Eles dedicaram pelo menos dos versos 24 ao 27 do capítulo 5 de Juízes um cântico a esta mulher chamada Jael, porque trouxera, vamos dizer assim, o fechamento da vitória para Israel. Lembra da profecia de Débora dizendo para Baraque: eu vou com você, mas o prêmio dessa vitória da morte de Cícera, comandante de Jabim, não será seu, será dado a uma mulher. Pois é, aqui acontece, a mulher que não é nem da tribo de Israel, ela recebe agora os méritos desta vitória. Terceiro tópico, falando de liderando com gratidão. Nesse ponto do comentário, capítulo 5, verso 1 ao verso 32 do livro de Juízes, sempre que o louvor vinha em seu caminho, Débora atribuía o crédito a Deus. Sua gratidão e humildade são um exemplo a ser imitado por todos os líderes, por todos nós que lideramos, seja pastor de uma igreja, seja dirigente de uma congregação, seja o líder da escola bíblica dominical, ou seja o professor da sua classe. Aprendamos com Débora esse sentimento de humildade, de reconhecimento de que os nossos atos, os bons atos, as nossas vitórias, as nossas conquistas é sempre Deus, Deus e Deus e nunca nós. Tá bom, meus irmãos? Primeiro subtópico diz um cântico de gratidão. Nesse ponto do comentário, Débora nunca tentou levar o crédito pela vitória de Israel, mas reconheceu o esforço das pessoas que ajudaram a nação a vencer. Líderes respeitados não assumem todo o crédito para si, dão a outros o quanto podem, até porque dificilmente alguém chega a algum lugar sozinho. Outro exemplo lindo que nós extraímos de Débora, né? Líderes reconhecidos ou respeitados. Porque existem aqueles que acham que só eles são a fonte do poder, né? Só eles são a fonte da conquista. E que a conquista é ele. Débora nos dá o exemplo e o escritor deixa claro para nós: líderes respeitados não assumem todo o crédito para si, mas dão sempre créditos a outros o quanto podem. Segundo subtópico, o escritor fala de agradecida ao Senhor. Como poderia um exército de 10 mil homens a pé vencer um exército com 900 carros de ferro? Não tem como, né, irmãos? Não tinha como. Mas o que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Deus colocou fé no coração de 10 mil homens para que acreditassem que poderiam superar um grande exército bem armado. Esse foi um grande milagre, pois a vitória veio do Senhor. É o que Débora fez, colocar no coração daqueles homens, incentivar de que eles precisavam crer, porque a vitória viria de Deus, viria do Senhor, e foi isso que aconteceu. Então, por isso, ela é agradecida ao Senhor, porque sabe, tinha certeza que era o Senhor trazendo a vitória. E o último subtópico, ele fala sobre agradecida a Baraque. Baraque foi convidado por Débora, creu na mensagem que Débora passou para ele e na força do Senhor venceu os cananeus. Juízes capítulo 5, verso 13.
Débora demonstra sua aptidão para a liderança quando escolhe, encoraja, envia e acompanha Baraque na batalha entre o exército de Azor. Então aqui está revelado por que, irmãos, tanto sucesso. Porque, na verdade, ela faz isso, ela escolhe o comandante, ela encoraja o comandante, ela envia o comandante, mas também ainda acompanha. Que poderia muito bem enviar, olha, vai, eu estou te enviando, vai, tudo bem, tu está debaixo da minha cobertura espiritual, vai lá, vai lá. Mas ela não, ela tanto trabalha, ela treina, ela discipula, ela envia e ainda acompanha, eu vou junto. Eu não vou lá para a linha de frente contigo, mas eu vou dando cobertura, vamos lá. E foi isso que aconteceu. Mas o seu caráter é estampado quando reconhece a importância do comandante para a vitória militar que tivera. Ela reconhece que, mesmo ela sendo uma juíza, mas precisava, o juiz era uma espécie de um comandante, de um guerreiro, de um capitão que estava à frente do povo, né? Mas ela sabia que tinha que ter alguém, o comandante da tropa, que sabia como entrar, como sair, como chegar, entendeu, irmãos? Por isso ela dá essa gratidão, ela é grata a Deus. Seu nome aparece apenas uma vez na própria canção, quando eles recebem a notícia da Jael dizendo assim, eu matei, e ela faz o cântico, e o seu nome aparece uma só vez, o nome de Débora. Por quê, irmãos? Porque ela não chama a glória somente para si, ela reparte a glória com aqueles que fizeram. Então, voltar de uma batalha exibindo os prisioneiros era uma glória que pertencia aos reis e comandantes militares. Débora, em reconhecimento e gratidão, faz questão que Baraque receba as honrarias. E eu finalizo o comentário para você com uma leitura da aplicação a pessoal, quando o escritor diz assim: não existe liderança sem liderados. Exercer uma liderança saudável e legítima passa por reconhecer a importância e o potencial de cada uma das pessoas que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Querido professor, querido aluno, querido companheiro que me acompanha nesse momento, espero poder ter contribuído com você nesse comentário. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente aula da EBD juntamente com seus alunos, com seus professores, e que a presença de Deus esteja derramada a sua graça sobre vocês e que juntos possamos cada dia crescer no conhecimento da graça e do Senhor Jesus. E como diz o tema da nossa igreja aqui no estado do Amazonas ou em todo o Brasil, avançando pela fé. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.